Palmeiras voltou aos trabalhos nesta quinta-feira na academia de futebol, seguindo firme na preparação para o confronto contra o Juventude, neste sábado, às 19 horas, no Allianz Parque. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão, adiada anteriormente, e será uma ótima oportunidade para o Verdão seguir na briga pela liderança. No departamento médico, Kelvin segue em tratamento por conta de um trauma no pé, que o afasta dos gramados há quase 3 semanas. Já Paulinho, Lucas Evangelista e Ramon Sosa também realizaram trabalhos internos na academia. Também, mas antes da partida após a data FIFA, joga amanhã contra o Juventude. Não sei se você estava ouvindo, Vinícius, mas a gente estava falando que para aumentar a polêmica toda, só falta o Andréas. Depois de tanta polêmica em de ter sido expulso ou não, né? Se deveria ou não ter sido expulso. Amanhã vai jogar, claro, até porque o Palmeiras tem muitos desfalques, mas de repente ele ser o protagonista do jogo, hein, Vinícius? Ah, mas isso tem chance, viu, Bruno? Um abraço para você, para todos os companheiros, fãs de esportes. Estamos aqui em frente ao Allianz Parque, isso porque o jogo amanhã contra o Juventude, jogo adiado da 12ª rodada. E o Palmeiras também vai fazer o último treinamento na parte da tarde aqui no Allianz Parque. O Abel Ferreira tem usado essa estratégia, porque o gramado sintético da academia de futebol, sem treinamento do Palmeiras, está sendo reformado. Então, muitas vezes, ele traz a equipe para treinar, se adaptar. O Palmeiras teve muitas caras novas nessa temporada. Você falou aí do desfalques, 10 desfalques para essa partida contra o Juventude. Já vai anotando aí, ó. Tem os jogadores que estão se recuperando de cirurgia, caso do Paulinho e o Lucas Evangelista, 5 que estão jogando na data FIFA, Gustavo Gomes, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Aníbal Moreno e o Flaco Lopes, o Vitor Roque que está suspenso, mais o Sousa e o Kelvin que estão machucados. Os dois não treinaram durante toda a semana, então dificilmente vão para o jogo neste sábado. Com isso, um provável time do Palmeiras, anota aí, ainda é um time muito forte, vai ter dificuldade para montar o banco de reserva, por isso que ele conta com o retorno dos jogadores da base que estavam disputando o Mundial Sub-20, caso do Luigi, Rafael Coutinho e do Gilberto. Um provável Palmeiras com o Everton no gol, Giai, Bruno Fux, Murilo, Piquerez, aí o meio-campo com o Andrés Pereira, Alan, que pode fazer essa função de volante, a gente não sabe quem vai ser o primeiro volante, que não tem outro no elenco, Veiga, Felipe Anderson, na frente Maurício e o Bruno Rodrigues tendo a chance aí de titular, ele que não jogava desde o ano passado, está retornando à equipe. Palmeiras vai defender uma sequência de 7 vitórias consecutivas jogando aqui no Allianz Parque, as últimas 4 vitórias com goleada. Por isso, Bruno, muitos torcedores passando por aqui, ó, por exemplo, a Dona Rosa empolgada. Tem motivo para o palmeirense ficar empolgado, Dona Rosa? Rapidinho. Muito empolgada. Muito? Muito. Quem que a senhora mais gosta ali no Palmeiras? Ah, eu gosto quase todos, né? E principalmente a Bel, né, Abel. gente? Você tá com esse aqui porque é seu aniversário? Aniversário da minha neta, Melissa, que tá fazendo 15 anos. Beijão, minha boneca. Então tá, você gosta do Abel Ferreira? Manda um recado aqui pro Abel Ferreira ao vivo. Ó, Abel, o negócio é o seguinte... Adoro você, mas você é um osso duro de roer. Então, olha, desceu pro Pleides, quer brincar, é chato. Desceu, tem que brincar. Respeita aqui, ó, respeita a empresa. Tava precisando um porta-voz assim, viu, Bruno? É isso uma aí. eleição maravilhosa. Adoro você, palmeirense. Avante Palmeiras e respeita a empresa. É isso aí. Contrata ou não contrata a Dona Rosa, ô Bruno? Ah, já tá contratado. Um beijo. Maravilhosa. Obrigado, viu, Vinícius? Pensei que quem você mais gosta do Palmeiras? Ela, o repórter. Tava esperando isso, viu? Olha lá, ó. Essa é a imagem, a união entre a torcida do Palmeiras e a imprensa. Era isso que a gente precisava ver. Valeu. Nosso Linha de Passe está aqui nesta manhã de sexta-feira para a gente bater um papo sobre essa goleada da Seleção Brasileira. 5-0, hein? 5-0 sobre a Coreia, time pressionando lá em cima durante boa parte do jogo, o quarteto funcionando muito bem, individualmente também as peças se encaixando. Ah, mas é a Coreia, né? Mas o quarteto e a seleção brasileira se aproveitou bem dos espaços que a Coreia cedeu. A seleção teve muita efetividade e conseguiu construir um belo placar de 5-0. Bom dia, Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, William? Vou começar hoje com esse bom dia, é tão raro. Eu gosto de ver você feliz desse horário. Eu bom tô dia, feliz. William Tavares, Geode, Paulo Calçade. Bom dia aos fãs e às fãs do esporte. Te surpreendeu a seleção, o desempenho? Sim, positivamente. É óbvio que, mesmo sendo a Coreia, a seleção brasileira mostrou uma movimentação, como você falou na abertura, muito interessante nesse quarteto que foi construído, está sendo construído exatamente para ser mais móvel.
Obviamente, eu acho que o Rafinha vai ser titular na pois frente, é. mas isso é um assunto para depois. Vamos primeiro do jogo de hoje. A seleção, quando precisou contra-atacar, teve bom contra-ataque. Para marcar alto, o quarteto pressionou de maneira interessante. Saíram gols assim, né? E eu acho que nesse momento o importante é que o Ancelotti vá construindo alguma ideia de jogo, porque eu não acho que se fosse, por exemplo, um jogo contra a França, Inglaterra, Portugal, ele começaria com esse quarteto, talvez começasse com o Paquetá e com um trio mais adiantado. E mais do que isso, que ele vai reconstruindo a confiança dos jogadores com a camisa de seleção e mais ainda, que os jogadores tenham o prazer de jogar na seleção, porque a gente falou várias vezes nas eliminatórias, o Pedro Ivo Almeida cobrindo a seleção brasileira, que estava pesado. Não é que os jogadores não queriam ganhar, estava pesado por causa dos resultados. E o Brasil enfrentou nas eliminatórias seleções piores que as da Coreia do Sul algumas vezes e não conseguiu o resultado. Bem lembrado. Então, dentro do que é possível você fazer num curto espaço, eu não consigo imaginar nada melhor do que aconteceu hoje. Exatamente. É só o quinto jogo, né, Jean? Mas assim, tá melhor do que se imaginava para um quinto jogo, um começo de trabalho, tudo bem? Tudo bem, William? Bom dia a todos. Bom dia. É estranho falar bom dia. Cara, eu acho que sim, eu concordo com o Birner. Primeiro que dá pra ver, é pouco a gente falar em padrão em 5 jogos, mas para quem adora usar o termo, não, falta padrão para a seleção, falta padrão para o time, eu acho que já dá para ver um padrão do que o Ancelotti vai fazer em jogos mais tranquilos e em jogos menos tranquilos. Isso desde a segunda partida contra o Paraguai, né? Quando ele tinha um quarteto ofensivo. Aí você pode até dizer que ali tinha, de fato, um 9, mas contra o Chile a gente já viu uma seleção mais parecida com essa. Então, o que eu acho legal é que, sim, o Ancelotti está criando um padrão para enfrentar seleções mais fracas, assim como imagino que vai ter um outro padrão para enfrentar seleções mais fortes. E mostrou isso, inclusive na sua estreia contra o Equador, o jogo contra a Bolívia, que tinha todas aquelas características lamentáveis, né, que quase que não permitem que você tenha um jogo de futebol. Mas eu achei que o jogo foi muito bom, mais uma vez, né? E eu já tinha elogiado muito a seleção brasileira contra o Chile. Aquele primeiro tempo contra o Chile era para ter metido 3-0 também. Não foi porque as bolas não entraram, o futebol às vezes é assim. Hoje as bolas entraram, o Brasil vence por 5-0 e acho que é um placar que reflete o que foi o jogo. É impressionante, de fato, a mobilidade e a intensidade desse quarteto ofensivo. Aí eu estou falando da intensidade mesmo quando o Brasil não está com a bola. Então, como eles sobem a marcação, como eles pressionam o adversário, como eles dificultam a saída de bola dos times mais limitados. E talvez a gente não veja isso quando o Brasil for enfrentar a França ali já às vésperas da Copa do Mundo. Mas está muito legal. Eu acho que, eu tô com medo, né? Não dá para esperar muito mais da seleção brasileira. E outra coisa, a gente falava sempre dos meio-campistas que, o que falta para o Brasil é meio-campo. Os volantes que jogam muito bem em outros lugares não jogam bem na seleção. De novo, Casemiro e Bruno Guimarães fazendo uma grande partida e acho que se firmando aí para essa posição. Então, aos poucos, e depois de 5 jogos é pouco mesmo, a gente já começa a ver uma cara da seleção brasileira, a gente já começa a imaginar que algumas peças não vão deixar essa seleção até o início da Copa do Mundo, a não ser que, claro, aconteça algum imprevisto. Mas acho que as coisas estão andando muito bem. Ser campeão da Copa do Mundo é uma outra história. É outra história. Você deu um gancho bom aí, porque tem tanta gente para falar nesse jogo aí, a gente tem 1 horinha só de programa, dava pra ver o Ancelotti. Te mandar um abração para o Pedro Ivo Almeida, está acompanhando a gente, manda alguns relatos aqui, daqui a pouco eu vou citar, que tem muito a ver com o que você falou na abertura. A gente estava na redação, né, Calçade? E aí você começou a falar, vamos dar uma olhadinha nos outros jogos da seleção e tal, etc. A gente começou a pegar as escalações e tudo. Casemiro e Bruno Guimarães, nesse norte que a seleção já está mostrando, se esquece. Né? Nesse norte que a seleção já está mostrando e essa preparação aí do Ancelotti, me parece que é a espinha dorsal de alguns jogadores. Alguma coisa tá clara. Esses dois aí já está bem claro, hein? O Casemiro está suspenso, né? Bom dia. Isso. Bom dia. Tá. Então, mas o Bruno jogou. Então, assim, Casemiro e Bruno Guimarães é a dupla dele. É a dupla dele. E a gente sempre falou aqui que o Brasil precisava recuperar um jogo de meio de campo. Porque em várias Copas do Mundo, nas últimas Copas, o Brasil foi frágil nesse setor. O que faz o Ancelotti? O Ancelotti, ele ainda entre aspas, esvazia o meio de campo. Porque você tem um quarteto. Aí você muda a característica do time. Então, esse é um time que, ao recuperar a bola, ser atacado, né, ele tem uma capacidade vertical absurda, porque é o Rodrigo que puxa, e o Rodrigo fez extraordinário.
é o Vinícius, você tem o Estevão, cara, é demais. Ali era o Matheus Cunha e essa é uma vaga ainda que pode ser adaptada. Pode ser ele, pode ser outro jogador. Sim. E depende da situação, tá? Há jogos que você precisa do jogador, sei lá, no placar, tá atrás do placar, tá difícil de entrar na área adversária, pode ser um centroavante mesmo, alguém da área. Mas nesse caso não é loucura falar num 4-2-4, por característica do time. Então, o time que recupera, ele é vertical. Ele tem caras que sabem conduzir em velocidade e finalizar bem. Isso é um ponto. O outro tá bom, em fase ofensiva, está instalado lá no campo do adversário. Chegou lá e tinha uma defesa com 5, e 4. Aí você fica olhando e fala assim, agora, será que vai sentir falta no meio de campo? Porque aí é hora de buscar espaço. Sim. Cara, e o quarteto se entende bem. Aí a mobilidade é a palavra, movimento. Exatamente. E o Carlo Ancelotti sabe que o tempo dele é curto, mas é muito curto. Cara, nós temos poucos jogos para começar a jogar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo ainda vai ser um período de entendimento e adaptação do time, de evolução. Sim. Pode ser um fator positivo? Pode. Outros chegaram mais prontos? Sim. Mas a gente já viu as Copas, como elas funcionam. A Argentina perdeu da Arábia Saudita. Cara, e aí é o momento, é uma situação, algo que une, que empurra. E vinha de 2 anos antes com Copa América, que teve um tempo de falar, é esse aqui, esse é o time. Mas perdeu, foi um vexame e ganhou a Copa do Mundo. Foi o segundo time a ser campeão mundial com uma derrota na estreia. Primeiro a Espanha, ganhando um pênalti que não foi naquele jogo. Da Suíça e segundo a Argentina. A própria Argentina tinha perdido na estreia em 90 e foi vice. Chegou na final também. O movimento é fundamental. E aí o Rodrigo dá à seleção um movimento extraordinário. Ora ele está aberto, ora é o Vinícius. Ora ele é aberto, ora é o Vinícius. Eu gostei muito disso. E daqui a pouquinho a gente fala mais do papel dos laterais nessa seleção. Então, porque talvez a gente precise de um jogador diferente aí. Não sei, só porque, para não sair do ataque antes da gente ir para os laterais, porque assim, eu acho interessante, o Calçade falou da linha de 5 e é tradicionalmente uma dificuldade muito grande, né? Para quem vai falar que a Coreia é fraca, como falaram, o Chile é fraco, grandes seleções muitas vezes têm dificuldades de jogar contra equipes que estacionam o ônibus na frente do gol lá. E muitas vezes prevalece para esses jogos a ideia de que, é tão difícil entrar por baixo que você vai precisar do centroavante, você vai precisar das bolas aéreas para tentar, dessa maneira, romper a defesa adversária. O que o Ancelotti fez hoje foi completamente diferente. O Matheus Cunha, em momento algum, foi um camisa 9. O Matheus Cunha fazia parte desse quarteto ofensivo. E a gente está usando o termo quarteto porque foi, de fato, um quarteto, com todo mundo se mexendo o tempo todo. O Estevão talvez tenha sido, né, Jean? É o cara mais... Ficou mais aberto ali pela direita, mas assim, o Matheus Cunha voltando o tempo todo, o Rodrigo voltando. Sim. O Vinícius Júnior, para mim, fez uma partida espetacular, porque ele, inclusive, inicia jogadas de gols, roubando bola, buscando bola lá atrás. Ele jogou uma partida de altíssimo nível e acho que, no fim das contas, o gol do Vini premia essa grande atuação. Ia faltar o gol dele pelo jogo que ele fez, mas acho que assim, é interessante notar que o Brasil coloca um quarteto sem um centroavante, indiscutivelmente hoje sem um centroavante, porque em outros momentos o quarteto ofensivo num 4-2-3-1 tem um centroavante, hoje não, e funcionou muito bem, porque o Brasil conseguiu criar muita chance de gol. Não foram só os gols marcados, mas no primeiro tempo, a quantidade de chances que o Brasil cria com passes trocados, com infiltrações, com os volantes encontrando os atacantes que se mexem tanto e dificultam a vida da defesa adversária. Então, é um grande negócio porque não é fácil, em geral, jogar contra ônibus estacionados. Isso é legal, um Brasil muito coletivo. Muito coletivo. Aí nós vamos... Você vai entrar. Não. Depois a gente chega. Não vou entrar nisso agora. Talvez nem dê tempo. Não tem jeito. Mas assim, a coletividade. Não existe mais. Inclusive, tinha um momento que tinha uma dependência do Vinícius Júnior. A seleção. Esperando ele resolver. Ou Rafinha. E a seleção está funcionando no coletivo. Quando eu falei do tempo é curto, você tem que compensar com algumas coisas. E o Ancelotti foi muito claro em falar o tempo todo em intensidade. É isso. Essa é a palavra. É isso aí. O time teve intensidade. Foi absurda, tá? Isso é fantástico. E jogar uma Copa do Mundo todinha assim, você precisa ter um banco de reservas também, que quando você coloca... Porque é o seguinte, com o quarteto que jogou hoje, você vai deixar no banco o Luiz Henrique hoje,
que veio e fez uma bela atuação. Que é uma boa peça, uma boa opção. Você vai, Rafinha, você tem no time. Eu digo, Martinelli. Você consegue usar as trocas e deixar a coisa ainda, os caras com muita fome para jogar. Até porque é bom lembrar, né, Calçade, contra o Chile, o Brasil, e aí os gols saem até mais no segundo tempo, né, são 2 gols no segundo tempo e 1 no primeiro, mas contra o Chile, o Brasil tem essa intensidade no primeiro tempo. E no segundo não consegue manter. Então, assim, hoje, claro, os gols saem no começo do segundo tempo, facilita tudo e tal, mas é isso, não dá para jogar com os mesmos 4 o tempo todo dessa maneira. Você falou de infiltração, o Jean falou, eu acho que esse controle da profundidade, que é o que você joga... O que é a profundidade, para ficar bem geralzona? Você fala das costas da defesa, né? Da última linha, né? A regra do impedimento é a coisa mais linda que tem, senão seria outro jogo, né? Então você tem ali algo que define. Daqui para trás, você tem que entrar, você não pode ficar ali parado na banheira. Quando uma defesa adversária está bem adiantada, você tem esses caras com velocidade e estica uma bola mais longa. Quando a defesa está na grande área, trabalhar a profundidade, porque é um espaço muito curto que você tem entre a última linha e o gol, tem que ser uma obra de arte ali. Como foi o passe do Bruno Guimarães para o Estevão. É uma obra de arte. Primeiro gol. E outra, a gente fala de um meio de campo que tem 2, mas que vive e funciona da mobilidade do quarteto, que precisa recuar também, porque o quarteto... Seguinte, se você não tiver os beiradas... O cara que tiver Estevão, Rodrigo, eventualmente o Vinícius, voltando, você vai tirar os volantes o tempo todo saindo, desgarrando da frente da área, e se a tua entrada da grande área vai ser uma festa para o adversário. Então, essa intensidade, ela é quando vai e é quando volta. E o meio de campo, no caso do Bruno, assim, os adversários vão começar a falar assim, gente, você não pode sair passe de Bruno, eventualmente de Casimiro, e sai. E o Jean falou, talvez contra o outro adversário possa ter um terceiro. O quarteto perca uma vaga para ter um terceiro no meio de campo. Ele já indicou isso, né? Nos outros jogos. No jogo contra o Equador, fora que era... Tudo bem, era estreia, mas era um jogo mais difícil. A Bolívia... Depois contra a própria Bolívia. Mas a gente tem um formato que começa a se definir a partir daí. Eu acho que está claro que a gente vai ter muita velocidade, vai ter muita intensidade. E o terceiro, só uma coisinha, porque eu acho que assim, o terceiro do meio campo pode ser o Paquetá. Que não é um cara que... Não é que você está colocando um cara só para marcar, tá? Não. É um cara que vai te acrescentar também ofensivamente. Ao lado do Bruno, você tem... Exato. Aí você vai ter o Casemiro, você vai ter o Bruno e o Paquetá, e aí você vai tirar um dos três na frente. Dentro desse panorama, aí para mim entra um pouco o debate de laterais. Tá. Porque assim, hoje, se olha do lado esquerdo, você tem Rodrigo ou Vinícius, eles se invertem. Sim, eles fazem a troca ali. Uma coisa é o Estevão hoje ficou mais espetado lá, mas aqui tem troca. Uma coisa é o momento que o Brasil está organizado ofensivamente. Então, você tem espaços a serem ocupados. Você não pode abandonar o lado direito, ainda mais com uma defesa de 5. Se você jogar todo mundo por dentro, né? Então, você tem o Estevão bem definido, o lado esquerdo sempre vai ter um jogador, e eles se entendem durante a partida. Sim. Se não tiver um aberto, alguém tem que ir. E os caras que vão jogar por dentro. Isso é quando o time está lá, instalado lá na frente. Quando você está aqui atrás, vai contra-atacar, você vê Rodrigo por dentro, você vê o Rodrigo puxando, driblando, conduzindo, nota 10, perfeito. Mas os laterais, com esses beiradas, os jogadores do lado, muito projetados, você ficar passando o lateral já é um negócio um pouquinho diferente, porque você tem eles abertos, você teria que ter esses caras vindo por dentro. Talvez, se ele conseguisse encontrar pelo menos um lateral mais construtor, o que é construtor? Não é aquele cara que vai estar na linha de fundo passando o tempo todo, mas aquele que talvez trabalhe por dentro para ser um a mais. Mas quem é esse cara? Então, isso aí, quem é esse cara? Quem é esse cara? Essa é a interrogação. Eu acho que ele está que ele está mexendo para ver quem que poderia se adaptar a uma função assim que em determinado momento a seleção necessitaria por uma obra coletiva defensiva, de ter alguém por dentro, e também de ter mais um passe, mais um jogador nesse setor onde tem Bruno e Casimiro. Sim. Sim, esses ajustes vão acontecer. Agora,
é a Coreia do Sul. É diferente de jogar contra Portugal, contra a Espanha, contra a Holanda, contra a Inglaterra, mas o Brasil já se enroscou contra adversários desse nível. Sim, adversários mais, como disse o Birner, adversários mais fáceis. Às vezes você precisa de um jogo como esse para acender uma chama. Tomara que tenha conseguido. O Jean falou partidaça do Vini, né? Partidaça do Rodrigo também. Você está querendo muito jogar, né? Os dois. Esse entrou com sangue nos olhos, hein? E entrou para fazer o jogo como ele gosta mais. Exatamente. Saindo da esquerda, podendo se movimentar bastante. E ele entende a cabeça do treinador. Exatamente. Sim, e o treinador entende também. E ele entrega tudo que o treinador quer. Porque eu tenho algumas dúvidas já olhando o futuro, porque obviamente esse é um jogo contra a Coreia do Sul, é um jogo de reconstrução da seleção, de meio para fim de ciclo. Falta pouco tempo para a Copa do Mundo, mas na verdade é um começo. Porque ainda é o começo do Ancelotti e um jeito diferente de se jogar. Por exemplo, Vini Júnior. Vini na esquerda vai muito bem, se movimenta bem, mas a recomposição às vezes falha. Isso foi avaliado por diversos técnicos. Hoje ele jogou mais adiantado, mas você tem um centroavante, João Pedro, por exemplo, que pode jogar ali. Ele joga ali, o Vini Júnior vai para a esquerda, o Rodrigo sai, o Rodrigo vem para o meio, sai o Matheus e o Rafinha. Esse Rodrigo de hoje, ele não pode sair. Esse Rodrigo de hoje não pode sair. Rodrigo de hoje nos não pode retornos, você vai ver mais Rodrigo do que o Vini. Exatamente. Mas muito melhor na recomposição. Sem dúvida. Melhor. E na puxada do contra-ataque também. Outro que acho que vai aos poucos, e ainda é cedo para falar que sedimentou um lugar como um jogador que tende a começar a maioria dos jogos da seleção, é o Estevão. Porque além de ser extremamente técnico e estar se adaptando, resolveu um jogo do Chelsea, saindo do banco, recentemente, a liga mais intensa do futebol mundial. O Calçade falava, o Ancelotti na entrevista pede intensidade, pressão de saída de bola, intensidade na recomposição, intensidade no contra-ataque. O Estevão é um cara que pode jogar em qualquer uma das três funções, os três espaços atrás do, entre aspas, centroavante. Mas hoje não tinha centroavante, então pode jogar em qualquer uma das quatro, na verdade. Eu acho que mais adiantado, obviamente, se a bola chegar de frente para ele, é mortal, mas assim, para mim ele precisa ter liberdade para circular, a mesma liberdade que você precisa dar ao Rodrigo, saindo da direita para dentro, você precisa dar do Estevão, saindo da esquerda para dentro, que é a liberdade que o Rafinha precisa ter jogando para dentro. E o Vini, mais solto, para mim funciona melhor do que jogando da esquerda. Pode parecer uma coisa contraditória. Ele é muito rápido em contra-ataque. Ele é muito forte. Eu acho que ele finaliza muito bem, mas ele não é um grande finalizador. Ele é muito bom, mas ele não é espetacular. Como a gente espera que um jogador lá de frente seja. Ele não vai ser reconhecido na história do futebol como o maior finalizador. Mas ele é um cara que tem gols em 2 finais de Liga dos Campeões. Sim. Ele é um cara com poder de decisão. Ele é um cara que está acostumado a jogar com a camisa pesada do Real Madrid, que ainda sente a camisa da seleção brasileira, porque ele sabe que nunca rendeu na seleção brasileira nos principais jogos como rende no Real Madrid. Mas você não sentiu ele um pouco mais leve hoje? Amistoso e tudo funcionou. Só uma coisa, Birner, porque eu acho que, assim, além disso que você está falando, de não ser um exímio finalizador, ele é um cara que tem uma velocidade tão absurda. Sim. Que se você for ver, tem um lance no primeiro tempo, e acho que não é o lance que termina em gol. Que ele arranca diante do meio-campo, ele vai como uma flecha, um negócio absurdo, a velocidade com que ele leva, com que ele é capaz de puxar um contra-ataque, nenhum outro jogador da seleção brasileira tem. Então, até por isso, não faz sentido que esse seja o cara mais próximo do gol. Tem uma questão de recomposição dele, que talvez faça com que ele tenha que jogar realmente um pouco mais centralizado e deixar essa beirada para o Rodrigo, que faz mais a recomposição, assim como o Estevão faz do outro lado, né? São caras que fazem muito bem esse trabalho, mas o Vinícius, você precisa ter a possibilidade de explorá-lo do jeito que ele foi explorado no primeiro tempo, arrancando em velocidade, puxando os contra-ataques e acionando seus companheiros de ataque. Eu acho que o Ancelotti, obviamente, ele está colocando em campo algumas ideias para ele definir qual, por exemplo, vai ser a seleção brasileira se passar da fase de grupos, cair no mata-mata contra uma seleção difícil. E eu acho que os jogadores entenderam que tem essa briga. E também uma coisa muito interessante é que o técnico enorme, a gente fala da história do peso, vai ganhando com esses resultados mais lastro ainda para falar, eu posso colocar quem eu quiser no banco. E os jogadores vão entendendo isso. E tem o prazer de jogar na seleção. Então, eu acho que esse é um ponto
Deve ser essencial. Mas acho que assim, isso ele já chega com isso, né, Bira? Então, mas se Pelo começa tamanho, a perder mas jogos... O trabalho vai solidificando, vai dando força para essa... Até porque o trabalho é muito bom até agora. Não só para quem vai ficar no banco, como para você que não foi convocado. Pouco tempo, é muito pouco jogo, mas... A cadeira cativa, ele deu um bico na cadeira cativa. E lidar com um jejum de títulos na seleção brasileira. Gigante. Aqui agora, ele amistoso, é difícil, ok, mas é um amistoso. Quando chegar na Copa do Mundo, o peso vai ser... Vocês da imprensa vão repetir 500 vezes. Se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo, será o maior período da história do Brasil. Vai para 28 anos. Isso aí é um dado, é uma informação. Isso vai ser repetido 50 mil vezes todos os dias. E esse grupo que tá aí vai ter uma pequena parcela desse maior período como responsabilidade, até porque a gente sempre fala, é mais fácil, é muito mais normal você perder uma Copa do Mundo, porque você tem adversários fortíssimos, do que você ganhar a Copa do Mundo, que você é uma seleção apenas. Agora, que as coisas estão andando bem, estão andando bem. E o que eu acho que a gente pode discutir é... Porque o Rafinha me parece que é um jogador indiscutível também na seleção, ou no grupo pelo menos. É onde ele entra. Olhando para o que a gente viu hoje, porque hoje a gente realmente não teve um centroavante. Hoje ele poderia até estar no lugar do Matheus, que não ia mudar muita coisa em relação a assim, ele estar num lugar onde ele não joga, onde ele não costuma jogar. Porque o Rafinha joga na direita, o Rafinha joga na esquerda, o Rafinha joga centralizado. Se você pegar o mapa de atuação ali de calor do Matheus hoje, você fala, cara, o Rafinha pode jogar aqui. Então ele até poderia entrar ali. Eu acho que aí vai depender muito do adversário, né, das características da defesa adversária, do quanto você vai querer ter um quarteto mais ágil, mais habilidoso, quanto você vai querer ter um cara que eventualmente possa fazer essa função de dar uma profundidade, de jogar como um falso 9, porque o próprio Matheus não é um 9, ele mesmo, acho que... Então eu acho que assim, cara, as coisas estão andando muito bem. Eu acho que... Fazer um break em que o Ancelotti vai falar. Rapidinho. E a gente volta já para ver o Ancelotti. E, Bina, se você quiser continuar no YouTube, você... Na preleção antes do jogo contra o São Paulo, no último domingo, Abel Ferreira mostrou ao elenco as metas do Palmeiras no Brasileirão. O treinador dividiu o campeonato em 8 etapas e fez uma projeção de pontos a partir delas. 5 já foram disputadas, após a vitória no Choque Rei por 3-2 no Morumbis. E o Verdão tem exatamente o estipulado pelo treinador, 55 pontos em 25 jogos disputados. Em 4 das 5 etapas, o time atingiu o planejado ou ficou acima. Apenas em uma, o resultado foi aquém. Até aqui, os trechos foram separados entre 4 e 6 jogos. No último, encerrado após a partida contra o São Paulo, o Palmeiras teria que somar 12 pontos em 18 possíveis. Acabou melhor do que projetava, com 13. Para conseguir o feito, teve que vencer tanto o Choque Rei quanto a partida contra o Vasco. A derrota para o Bahia colocou em risco o plano, e Abel citou ao grupo antes do clássico a conversa que tiveram após o revés na Arena Fonte Nova. O professor Abel sempre nos fala, é um campeonato de resistência, não de tiro curto. Então temos que ter dentro do campeonato separações em que ele nos mostra, e tínhamos que conquistar os 3 pontos para deixar verdinho no objetivo, explicou Maurício. Verdinho, como citado pelo Meia, é a cor após o fim da meta. Quando o time não bate o previsto, fica no vermelho. Na apresentação de Abel Ferreira, há outros 2 objetivos que estão marcados com vermelho: a busca pela melhor defesa e o melhor desempenho como mandante do Brasileiro. O Palmeiras sofreu 21 gols em 25 jogos até aqui e é o terceiro time menos vazado na competição, atrás de Cruzeiro, 20 gols em 27 jogos, e Flamengo, 13 em 26. A marca é relevante na história da competição, já que nas 19 edições por pontos corridos com 20 clubes, em 12 delas, o dono da melhor defesa acabou com o título. Já o aproveitamento em casa é o 4º melhor ao fim da última rodada, com 29 pontos em 13 jogos. Cruzeiro, 32 pontos em 14 jogos, Flamengo, 32 em 14 e Bahia, 30 em 13, estão na frente. Só que o Palmeiras pode se juntar aos líderes no quesito neste sábado. A equipe recebe o Juventude às 19 horas de Brasília, em jogo atrasado da 15ª rodada. Se vencer, o Verdão vai abrir 3 pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo, ambos com o mesmo número de jogos. O Palmeiras enfrenta o Juventude no sábado, mais de 11, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão Betano. A equipe de Abel Ferreira terá uma série de desfalques para o duelo.
mas Rafael Veiga valorizou a força do elenco e demonstrou confiança no grupo. O Palmeiras sempre teve bons jogadores em todas as posições e isso eleva o nível do treino. É óbvio que os jogadores convocados têm a importância deles, mas também quem ficou aqui tem uma importância muito grande e vai dar conta do recado, afirmou o camisa 23. Veiga destacou ainda que todos os atletas estão preparados para manter o alto nível da equipe. Todo mundo está preparado. Já jogou bastante jogos importantes esse ano, então com certeza vai ser um bom jogo contra o Juventude, completou o meia do Palmeiras. Se vencer o Juventude, o Verdão pode abrir 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo na liderança do Brasileirão. O duelo chega em um momento de confiança após a vitória no Clássico contra o São Paulo. Na rodada passada, o Palmeiras venceu o tricolor por 3-2 de virada no Morumbis. O resultado levou o time aos 55 pontos, assumindo a ponta da tabela e superando o Flamengo em número de vitórias. Ganhar clássico tem um gosto diferente, ainda mais do jeito que foi, com uma virada muito boa no segundo tempo. Isso dá uma motivação muito grande para a gente, uma confiança muito grande para o nosso time, celebrou Veiga. Apesar da liderança, o meia ressaltou que o grupo precisa manter a concentração até o fim. Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Todo time que vem jogar aqui vem muito motivado porque sabe que a gente é um dos times a ser batido, comentou o camisa 23. Com o foco voltado no desempenho coletivo, Veiga reforçou o compromisso da equipe com o próprio trabalho. Nosso compromisso é com a gente mesmo, fazer o nosso melhor, colocar a nossa intensidade e com certeza a gente vai fazer um grande jogo, concluiu o meio-campista.